Olá, caros alunos. Resolvi fazer este vídeo para apoio à aula sobre a conclusão do nosso joguinho do Hill Climb em Unity. Esta aula apenas iremos ter dois pequenos objetivos. Primeiro objetivo, vamos fazer a barra do nível de combustível e que depois de aprenderem a fazer isto poderão aplicar isto num jogo, por exemplo, com a barra de vida de um jogador ou até de um inimigo. E um segundo objetivo será o de adicionar um Canva para o Game Over. Portanto, com isto concluímos o estudo dos jogos em 2D e, portanto, desde a movimentação do jogador, a colisão, até à barra de saúde e até ao Game Over. Portanto, ao Canva do Game Over, que permite fazer o restart game e portanto, aparecer dizer que o jogador perdeu o jogo. Ora bem, vamos começar então por fazer cumprir o primeiro objetivo da aula, e para isso nós vamos precisar de um Canva com duas imagens. Uma imagem que será cinzenta, ok? Eu vou tentar reproduzir aqui o que nós queremos fazer. Portanto, vamos fazer aqui um retângulo que vai ser a minha barrinha de vida, onde vamos pintar de cinzento e vamos colocar uma outra barra por cima desta e que vai ter o fundo a verde. E portanto, basicamente é isto que vamos fazer, e queremos então que esta barra se aumente e diminua, mostrando, digamos, neste caso, o nível de combustível do nosso carrinho. Para isso então, vou começar então, vou abrir um jogo novo, sem o carro, uma vez que é um bocado pesado e assim torna-se mais simples de perceber, porque estamos só focados nesta operação. E vamos então a criar aqui no mais User Interface e vamos adicionar então um Canva, ok? Este Canva então é que eu vou deixar o nome Canva, podemos alterar para barra de combustível, por exemplo, podemos alterar isto para barra de combustível. E a barra de combustível, aqui no User Interface Scale Mode, nós vamos colocar isto para escalar ou aumentar ou diminuir em função do tamanho da tela que nós optamos por colocar no nosso jogo, que neste caso é, se formos aqui a game, 1920 por 1080. Portanto, vamos colocar aqui 1920 por 1080 e vamos então, dentro da barra de combustível, vamos então adicionar duas imagens. Portanto, User Interface, Image, e que temos a nossa imagem, que nós podemos chamar de imagem de fundo, aquela cinzenta, ok? Image de fundo. E o image de fundo, vamos selecionar aqui o color para um cinzento, ok? Vamos por aqui um cinzentozito, pronto, está ali um cinzento claro e basicamente está aqui o cinzento, e vamos definir que a barra tem 300 pixels de comprimento por 40 de alto, e queremos que a nossa barra, eu vou clicar duas vezes para maximizar esta barra, reparem que como eu defini que o tamanho era 1920 por 1080, o jogo é este quadrado, mas depois aqui esta barra, eu quero isto aqui vai ser tudo colocado naquele quadrado. Portanto, isto está aqui e vai ser escalado para caber aqui. Portanto, é um bocado confuso, por acaso podia colocar no mesmo sítio, mas não coloco. Portanto, fica aqui, ok? Mas isto vai ser colocado dentro do outro. Portanto, eu vou arrastar esta barrinha até um local, ok? Vou aqui 771 por 489. Poder aqui para ficar números redondos, posso pôr 490 e menos 770, por exemplo, ok? E que até a minha barrinha
de fundo, se eu for aqui a game, cá está a barrinha, vai ficar neste sítio, que é exatamente isto que eu quero que me apareça. E agora vou fazer outra barra, portanto, selecionar barra de combustível e o I e outra barra, e neste caso esta barra também quero que ela tenha 300 por 40. O que é que eu aqui defini, qual foi o tamanho, foi 340, esta 340, e quero exatamente na mesma posição, de 770 e 490, portanto vou por aqui menos 770 e aqui 490, e ela vai ficar sobreposta à outra. Nesta barra eu quero que no source image eu quero colocar um square, um retângulo, ok? Aqui no source image. Para isso eu vou tirar aqui o olho, que é para me aparecer, e vou escrever square, que eles têm aqui, é um qualquer, está bem? E aqui vamos definir que é source, a fonte da imagem é um square, portanto, ok? Um retângulo, um quadrado neste caso. E a cor eu quero um verde, portanto vou aqui selecionar um verde e aqui vou apurar um verde mais carregado. E basicamente já estamos a 50% do que é preciso fazer para ter a minha barra. Aqui agora só basta dizer que no image type é filled, não é tiled, é filled, ok? E o método não é radial, é horizontal, ok? E agora, e começa no left. Podia começar no right se eu quisesse, mas neste caso eu quero que comece no left. Se repararem, a barra está cheia, está no 1, mas se eu colocar aqui 50%, aqui a barra, estão a ver, já aparece o verde a 50%. E é isto que nós vamos usar para que a minha barra aumente e diminua. Reparem, o método que eu vou usar é o fill amount, ok? E se eu puser fill amount igual a 1, ele vai me dar a barra cheia, e depois eu vou tirando o fill amount até morrer quando chegar a 0. E eu aqui tenho uma indicação que a minha barra está a diminuir, o nível de combustível vai diminuindo, ok? Perceberam a ideia? Portanto, muito fácil. Vamos só mudar aqui o nome para imagem da frente, ok? E basicamente a barra de combustível está construída, ok? Agora a única coisa que temos que fazer na barra de combustível é de facto controlar através de código C#. Para isso vamos criar um Game Object novo chamado Game Manager e vamos adicionar um script C# chamado Full Controller. Portanto, agora aqui nós vamos adicionar então um novo Game Object, ok? Vamos criar aqui um Create Empty, criamos um Game Object, vamos chamar Game Manager, que é um gestor do jogo, e no fundo é isso que ele vai fazer, vai tentar, quando o nível de combustível depois chegar a 0 vai morrer, etc. Cá está o meu Game Manager. Dentro deste Game Manager vamos aqui adicionar um componente, um script, vamos chamar um Full Controller, ou seja, um controlador do Full. Okay? E basicamente temos então aqui o script Full Controller, e neste script é que vamos editá-lo no Visual Studio, no meu caso a versão 2019, que é que eu tenho instalada aqui, e portanto o que é que nós vamos ter aqui que fazer? Para vocês perceberem, há aqui duas noções que é preciso adquirir. Primeiro, o que é o awake, o método awake, e o que é o singleton, ok? Vamos começar pelo awake. O método awake é um dos primeiros eventos chamados um ciclo de vida do Game Object em Unity. Ele é executado antes do start e é usado para inicializações que precisam de ocorrer logo que o objeto for carregado na cena. Chamado automaticamente assim que o Game Object é instanciado. É executado antes do start, é ideal para inicializações, como atribuir referências entre objetos ou carregar dados essenciais. É chamado uma única vez, independentemente de o Game Object estar ativo ou não. Okay? Portanto, tem aqui uma diferença entre o start e o await.
O awake é carregado sempre que o GameObject é carregado na cena, e o start é no primeiro frame que o GameObject está ativo. Portanto, esta é a grande diferença, e há certas situações que nós temos que executar antes do GameObject estar ativo. Portanto, mesmo só antes do start temos que ele ainda não é ativo, mas já está carregado na cena, já o podemos referenciar. Neste caso, nós vamos precisar usar o awake em vez do start. Uma outra noção importante é do singleton. Em Unity, um singleton é um padrão de design usado para garantir que apenas uma única instância de uma determinada classe existe durante a execução do jogo. Ele é comumente utilizado para gerenciar sistemas globais como gerenciadores de som, pontuação, entrada do jogador ou controladores de cena. Como é que funciona o singleton? Garante que apenas uma instância exista. Se houver mais do que uma, a extra será destruída. Permite o acesso global. Pode ser acedido de qualquer script sem necessidade de criar novas instâncias. Útil para gerenciador de jogo, como um Game Manager, um Audio Manager ou um User Interface Manager. Tenho aqui um vídeo para vocês, se quiserem explorar mais ao pormenor a noção de singleton. Ok? Está aqui um vídeo que eu achei Singletons. muito interessante. Useful, E, convenient, portanto, controversial. basicamente, Even if you're new to o Unity, que you've probably already heard about vocês singletons, precisam de how they can be perceber o que é que é useful, um Unity, they usually or to enquanto global que system. numa determinada classe, não é? Normal, nós criávamos objetos e cada objeto tinha as suas próprias características, ou seja, na memória era criado um espaço independente para cada objeto criado a partir daquela classe. Num singleton, nós nesta classe só vai gerar sempre um objeto, não pode haver dois objetos. Ou seja, isto tem vantagens e tem desvantagens. A desvantagem é que eu não podia ter, imagina que era o inimigo 1, 2, era sempre o mesmo inimigo, ok? A vida daquele inimigo era sempre a mesma. Se eu tirasse contra um, a vida ia descer em todos, porque só há uma instância, são todas iguais. Por outro lado, facilita-nos a vida na questão de permite o acesso global, ou seja, eu de qualquer zona do código posso chamar esta instância, ok? Como é que se faz isto? É muito simples, reparem, se eu tenho a minha classe que é Game Manager, o singleton tem o mesmo nome, ok? Game Manager, Game Manager. E o single é sempre público, porque ela é acessível de qualquer lado, e é static, ok? Porque é estático, ou seja, não é preciso instanciar, só dá uma instância. E então, neste caso, o que é que eu tenho então aqui? Tenho um public stack game manager e dou-lhe um nome. Neste caso, dou-lhe instance, ok? E aqui, quando eu crio um singleton, ok? Repito com public static o nome da classe e depois dou-lhe a variável que eu quiser, que é a minha instância e única que vai haver desta classe, porque não podemos permitir que haja duas instâncias, e para isso é que nós vamos usar o awake. O awake vê, olha, se a instância é diferente de nulo, ou seja, se não há nenhuma instância, ou se a instância é diferente desta que eu tenho aqui, destrói o GameObject, porque só pode haver um, ok? Caso contrário, a instância torna-se igual a esta. Instance, que é esta variável, torna-se igual a esta instância que foi criada, ok? E aqui tem o don't destroy onload. Neste caso, nós vamos facilitar e só vamos usar este código aqui, que é if instância igual a null, então a instância torna-se igual a this. E não vamos aqui garantir que é destruída caso haja mais alguma, porque não vai haver, ok? No nosso caso não vai haver, que é um jogo pequenino e não temos de estar preocupados com isso. Num jogo grande, se calhar vocês deveriam colocar este código sempre em qualquer singleton, colocariam este código aqui, ok?
E basicamente é isto que eu vos quero dizer. Nós vamos então criar agora o Flow Control e eu vou-vos explicar aqui o que é necessário para o Flow Control. Ora, no Flow Control então eu vou ter então um singleton, portanto cá está eu a criar aqui um single, public static flow controller, que é o nome da minha classe, e dou-lhe o nome da variável, neste caso instância, ok? Depois vou criar uma public image full image, porque eu quero ter acesso a esta image, ok? Que é esta image, isto é uma image, ok? Eu quero ter acesso a ela, que é para depois mudar o image.filamount. Então, como eu quero fazer isso, eu vou ter que referenciar e vou dizer aqui public image full image. Dou-lhe um nome, é uma variável do tipo image e eu vou-lhe dar o nome de full image. E reparem, para eu ter acesso a isto, image, eu tenho que acrescentar o using unityengine.userinterface, UI, ok? Porque senão não tenho acesso a este. O image está dentro do UI, como vocês podem ver aqui, quando vocês clicam em mais UI, o image está dentro do UI. Portanto, há que acrescentar esta namespace ao nosso código. Portanto, using unityengine.ui, ok? Isto é importante, sem isto depois eu não iria conseguir portanto, criar uma variável do tipo image e depois referenciá-la, sendo que a imagem é aquela verde que eu quero. Tenho que arrastar para aqui para a referenciar, porque é depois eu quero mudar o fill amount, que é para ir mudando o nível do meu depósito. Então aqui vou fazer então um singleton. O singleton é public e static, não é? O nome é o mesmo, flow controller, ok? Copiar e colar e vou-lhe dar o nome de instância, ok? Temos então o nosso singleton criado. Isto vai ser bom porque a partir daqui eu posso aceder ao meu flow controller, à minha instância, de qualquer código deste jogo, ok? Fica acessível a qualquer lado, é a vantagem do singleton. E agora vou criar aqui a image, não é? Vou criar aqui a tal public image e isto só aparece se eu tiver colocado lá em cima o unityengine.ui e vou-lhe dar o meu nome, vou dar um nome aqui, public image, vou-lhe dar um nome, por exemplo, full image, ok? Ora bem, full image e, ok, criei a imagem. Se eu fizer agora anexar ao Unity, eu já vou ter aqui acesso. Ok, já vou ter aqui acesso, selecionar o Game Object, Game Manager, já tenho aqui acesso ao Full Image, ok? Posso referenciar e qual é a imagem que eu quero controlar é esta, ok? Portanto, eu vou agora aqui ao Game Manager e vou arrastar aqui a imagem da frente aqui para o Full Image. E a partir deste momento, eu, se aqui no Update já colocar Full Image, ponto, ok? E eu já vou ter acesso ao método fill amount, estão a ver? E se eu colocar aqui fill amount igual, é um valor entre 0 e 1, 0.5, por exemplo, se eu disser isto, a barra vai ficar a 50%, ok? E portanto, é isto que eu quero, não é? No fundo é isto que eu vou querer fazer. Só que agora o fill amount eu quero que vá reduzindo com o tempo. E se eu andar num carro, como é que o gasóleo vai diminuindo? Também se diminui ao longo do tempo. E depende do carro. Porquê? Porque se o carro consumir 10 litros ao 100, ou 9, ou 8, o consumo é muito importante. Portanto, eu vou ter que criar aqui duas variáveis. Uma para o depósito. Ok? Vou clicar aqui public... vou-lhe chamar depósito e vou dizer public depósito float, vamos supor que é float, igual a 100, por exemplo, vamos supor que o meu depósito leva 100 litros e eu vou criar uma outra variável para o consumo, quanto é que consome
o meu carro, portanto vou colocar aqui consumo, igual a, vamos supor que é 1 litro ao 100, e vou criar uma outra variável do tipo float para indicar o nível do depósito neste momento, ok? Public float e nível, ok? Nível, até pode ser nível de depósito atual, não é? Nível de depósito atual, ok? E depósito, estão escrito, ok? E então, reparem, aqui então eu vou precisar do awake, porque usei um singleton, portanto vou pôr aqui o awake. No awake vou dizer então if a minha instância igual a null, então então instância torna-se igual a this, ok? Torna-se igual a esta, e basicamente é o que eu quero fazer no awake. No start eu quero que o nível atual seja o depósito cheio, vou dizer que é igual ao depósito. Aqui vou dizer então que o nível de depósito é igual ao depósito, porque quero que esteja cheio, e eu quero que depois ele atualize, até posso fazer aqui atualiza, portanto atualiza o gráfico, não é? Porque eu aqui optei por fazer um void o atualiza depósito que sendo igual ao full image.filament, ok? E o que é que ele vai fazer? Como é um valor entre 0 e 1, eu estou a dividir o nível atual pelo máximo depósito, ou seja, se o nível atual for 50 e o máximo é 100, eu estou a 50%, ou seja, vai ficar ali a barrinha a 0,5, que é a 50% do depósito. Portanto, vamos fazer da mesma forma. Portanto, eu vou criar aqui um public void atualiza depósito, que vai ser igual. O que é que eu quero que ele faça? Eu vou pegar então na full image, que é a minha imagem, vou ao método filament e vou dizer que vai ser igual, quero que o filament seja um número entre 0 e 1, então eu divido o nível atual, o nível do depósito atual, a dividir pelo depósito, ok? E pronto, neste momento aqui isto vai mudar sempre e aqui no start eu digo o nível de depósito e quero chamar aqui o atualiza depósito, não é? Atualiza depósito, que é para ele me chamar este método e me mudar o filamento da imagem para mostrar que está cheio, neste caso no start, ok? E no update, o que é que eu quero que eu faça? Eu quero que de frame a frame, ou independente dos frames, então usando o time, delta time, independente dos frames, eu quero que de tempos a tempos ele me vá consumir, vai diminuir ao nível do depósito, ok? Como é que eu faço isto? Muito simples, eu vou colocar a dizer, olha, o nível atual vai ser igual ao nível atual menos o consumo vezes o tempo, ok? Portanto, o que é que eu vou dizer aqui? Que o nível de depósito vai ser igual ao nível de depósito, ou então usam aquela igual, menos igual, não é? Menos, vou retraindo o que? O consumo, não é? O consumo pelo tempo. Neste caso, consumo vezes o time vezes delta time. O time vezes o delta time. E basicamente é isto. Ou seja, ele de tempos a tempos vai reduzir ao nível de depósito um F. Neste caso, vai de frame a frame, vai reduzindo 1. Portanto, ele era 100, depois passa a 99, por aí fora. Aqui, claro que tem que atualizar a imagem, não é? Tem que chamar o atualiza depósito. E cá está o atualiza depósito, que é para ir ao filamento e reduziu 1. E aqui já tinha 100, passa a ser 99 de 100.
já vai ficar 0,99 e já se vai ver isso na barrinha. Ora, se tudo correu bem, como o esperado, se eu agora gravar isto tudo, save all, se for aqui ao meu Unity, ao meu joguinho, e reproduzir o jogo, eu já tenho que ver aqui a barrinha a decrescer em função do tempo. E cá está ela ali, estão a ver, a diminuir. Portanto, é exatamente isto que eu queria. A minha barrinha está a funcionar, a do full, e o que é que vai agora ter que acontecer? Vai ter é que quando chegar a 0 eu tenho que morrer, ok? E para isso eu vou ter que criar o meu game over, certo? E para o game over vamos ter que criar um outro Canva que nos vai possibilitar fazer isso mesmo. Eu aqui no diapositivo 9 tenho então aqui acrescentando a coleta e o game over, porque nós poderemos ter garrafinhas onde se o carrinho vai e come a garrafa, aumenta o nível outra vez do depósito. Então temos aqui uma hipótese que é o enche depósito, em que o nível volta a ficar igual ao depósito quando o carro colidir com um depósito, ok? Fica aqui um método para encher novamente o depósito. E aqui no update, para além do nível ser igual ao nível menos o consumo das delta time, temos que aqui podemos dizer assim, olha, se o nível for menor ou igual a 0, quando chegar a 0, eu quero chamar o game over. Ok? Cá está, isto é mais um singleton que nós vamos criar no Game Manager e que me vai fazer o Game Over, certo? Portanto, nós vamos ainda ter que criar essa situação. Então vamos para o segundo objetivo, que é criar então um Canva para o Game Over. Okay? Para criar o Canva para o Game Over é na mesma criar um Canva, okay? Que está no UI Canva, e depois vamos ter que adicionar um texto, okay? O TextMax Pro, e depois um botão com texto, que é um button TextMax Pro, ok? O Canva é a mesma coisa, portanto nós adicionamos o Canva e escalamos o Canva para o screen size que nós escolhemos para o nosso jogo, de 1920 por 1080. Então neste caso eu vou criar então um UI Canva. Este Canva vou-lhe chamar o Game Over, ok? Game Over. E o Game Over então vai ser constituído por um UI text, ok? Que eu vou, aqui temos que, aparece aqui, temos que importar, o import tmp essentials, e depois de importarmos, basta fechar isto e aqui colocamos aqui o texto que eu quero que apareça, que será neste caso o Game Over, ok? Reparem, o Game Over está a aparecer aqui. Se eu colocar aqui no Game, está aqui o Game Over. E a técnica que vai ser usada é que isto vai estar invisível, ou seja, não vai estar ativo. Vou tirar ali este piscozinho, ok? Isto vai estar assim, mas quando o jogador morrer eu vou ativar, e ao ativar vai aparecer este Canva com o botão e com o texto a dizer que o Game Over. Ok? Portanto, esta técnica é isto que vamos utilizar para o jogador morrer. Portanto, eu para já vou pôr isto ativo, vou acrescentar aqui um botão, portanto vou aqui a UI e vou chamar o button TextMax Pro. Isto cria-me automaticamente um botão que eu vou colocar aqui por baixo, depois posso aumentar, redimensionar, e vou, reparem que o botão, para além do botão, também tem o texto do próprio botão. No texto do próprio botão vou colocar Restart, ok? Que é isso que eu quero que aconteça quando carregar neste botão, Restart, ok? E temos então o meu Canva para o Game Over feito, ok? Reparem, se eu
vou aqui ao game, isto vai-me aparecer assim, isto estou a jogar normalmente, quando aparecer o game over, isto vai aparecer e vai-me aparecer esta imagem neste sítio. Ora, se eu não quiser neste sítio, terei que, reparem, posso selecionar isto de uma vez e ao mover agora movo tudo, não é? Se eu agora aqui mover isto, eu vou mover tudo isto, ok? Portanto, vou mover para onde eu quiser. Neste caso, deixa lá, selecionar aqui todo o game over. Estou aqui, porque é que, ok, deixa-me ver, ok, deixa-me ver se eu pus aqui no game over, faltou-me aqui no game over, colocar aqui o escalar, o 1920 por 1980 por 1024, não é? 1980 por 1024 e agora eu posso selecionar este game over e posso mover os objetos que aqui estão dentro. Ora, deixem-me lá ver, este texto posso querê-lo aqui no meio e este botão posso querê-lo aqui. Então, neste caso, quando eu morrer, vai aparecer aqui no meio da tela e não ali no canto. Mas isto depois depende do vosso gosto. Reparem que o botão vai ter aqui um evento on click, ok? Que nós vamos criar o evento e temos que arrastar para aqui o objeto que vai permitir fazer o restart do jogo. Portanto, eu vou ter aqui no Game Manager mais um componente, mais um script que vai me permitir fazer o restart e o game over, ok? E depois eu vou ter então aqui que no botão arrastar para aqui o Game Object, o Game Manager, desculpem, para aqui, para depois ter acesso a esses métodos de fazer o game over e o restart do jogo. Ora bem, isto está feito, não é? Já criamos então o nosso botão, só nos falta mesmo então criar mais um script dentro do game over, dentro do Game Manager. Vamos criar um outro script chamado Game Manager, ok? Portanto, aqui nós vamos criar então aqui um novo scriptzinho, que já temos ali o Full Controller, e vamos adicionar aqui um novo script chamado um Game Manager, ok? Game Manager. E neste script de Game Manager é que nós vamos adicionar, ok? Cá está o Game Manager, clicamos duas vezes e vamos adicionar este código que aqui está. Reparem, aqui no Game Manager é um singleton também. Reparem, tudo que é este tipo de coisas, de definir coisas globais, não é? Como por exemplo o restart, o perder o jogo, portanto é só uma vez, é um singleton normalmente que se apropria para isto, não é? Não temos vários objetos, só temos um que vai definir quando eu perder, perco em todo o jogo. Portanto, é só uma única unidade que eu preciso para perder e fazer restart do jogo. Portanto, faz sentido que seja um singleton. Ok? Então, neste caso, cá está o meu Game Manager. No Game Manager, o que é que eu vou fazer? Um singleton, ok? Vou for o awake, não é? E eu vou tentar referenciar um Game Object, que é para arrastar para aqui, de maneira a que possa chamar o ecrã do Game Over, ok? Então eu vou criar vou referenciar um Game Object, vou chamar um Game Over e vou arrastar onde está o Canva que eu quero que apareça para o Game Over, ok? E depois então vou criar dois métodos neste Game Manager, que é o Game Over e o Restart Game, que estão acessíveis dentro do Game Manager de instância e Game Over, o Restart Game. E depois, como isto é um singleton, eu vou ao meu botão do Restart e vou arrastar
para lá o tal Game Object que eu vou arrastar para aqui e depois vou ter acesso então a estes dois métodos para fazer o restart do jogo. O Game Over, a técnica é muito simples, é ir à propriedade setActive, ou método, desculpem, setActive, e que é este aqui. Portanto, o que eu quero fazer é ir aqui ao Game Over e clicar ali ativo ou não ativo, ok? Portanto, eu só tenho que conseguir ir a este objeto e torná-lo ativo ou desativo, ok? E reparem, o que eu faço aqui para o Game Over é, vou ao Game Over Canvas, que é a variável que eu criei do tipo Game Object, que eu no fundo quero referenciar o Canva do Game Over e depois ponto setActive igual a true. Portanto, reparem, vamos então fazer o nosso códigozinho. Vou criar o Game Manager, vou criar então o singleton, portanto public static Game Manager instância, vou-lhe dar instância, outra vez o mesmo nome. Vou criar aqui public game object e vou-lhe dar o Canva do Game Over, ok? Para perceber o que é que eu quero colocar, arrastar para aqui. E se eu fizer isto, já agora vamos só fazer aqui o awake, e o awake é sempre a mesma coisa, if instância igual a null, então instância igual a this, ok? Então instância igual a this, ok? E basicamente em termos de singleton está feito. Vou anexar isto ao Unity e a partir daqui no Game Manager eu já posso referenciar um objeto para o Game Over. Ora, o que é que eu quero do Game Over? Quero controlar isto, então vou arrastar e vou referenciar agora isto. E agora, reparem, eu já consigo ter acesso ao Game Over. O Canva do Game Over, já estou a controlar aquele Canva. E o que eu quero é que quando aparecer o Game Over, ou seja, vou criar aqui um método public, não é? Public void Game Over, ok? E quando eu chamar este método, o que eu quero que aconteça é que então o Canva Game Over, que eu já arrastei para ali, o Canva Game Over, ok? O Canva Game Over, ponto setActive, não é? setActive, onde é que ele está? É igual a true, porque eu vou colocá-lo false no início, ou seja, a partir daqui no início o Game Over vai ser false, ok? Só vai ser verdadeiro quando eu chamar o método Game Over que está no singleton Game Manager, ok? E basicamente é isto que eu quero fazer. Eu não vou precisar aqui de... E só me preciso fazer então o public agora, public void restart game. O restart game. O restart game vai ser um método que eu quero reiniciar o jogo. Para reiniciar o jogo é com o Scene Manager, ok? O Scene Manager, o gestor de cenas, e com o Load Scene. Portanto, volto a carregar a cena. Para isso eu vou ter que acrescentar este namespace, que é o Unit Engine Scene Management, ok? Portanto, eu aqui em cima vou ter que acrescentar o using Unit Engine .scene manager, scene management, ok? E agora sim já posso, quando quiser fazer restart game, já posso fazer então scene manager load scene manager load scene. Portanto, vou ler a cena. E que cena é que eu quero ler? Ora, o jogo, no nosso jogo só tem uma cena, ok? Portanto, é a que está ativa. Portanto, nós só temos uma cena neste jogo, se não fizermos mais. E, portanto, é Scene Manager get active scene, ok?
Portanto, vou ao gestor de cenas e vou buscar, portanto, vou ao gestor Scene Manager e vou buscar o Get Active, ok? Get Active Scene, e o Get Active Scene gets the current Active Scene, ok? E basicamente ele está-me aqui à espera no load scene. Reparem, tem aqui várias, ou dou-lhe o scene name, uma string com o nome da cena, ou tenho que lhe dar o will index, portanto o número da cena e o modo, enfim, há várias formas disto funcionar. Nós aqui vamos usar o ponto build index, ok? Ponto build index, que ele vai buscar o índice da cena atual e get active scene vai buscar o índice da cena atual, que é o 0, não é? Mas nós neste caso até podemos, só temos uma, se calhar injetando ali o 0, que era a cena 1, que é a única cena que nós temos, mas neste caso pode ser assim para ser mais generalista. E neste momento eu tenho código para o Game Over funcionar. Se eu fizer anexar ao Unity, e agora reparem como é que eu posso fazer isto funcionar. Simples, eu quero agora no meu Game Manager, no Full Controller, se abrir aqui o Full Controller, eu quero que quando o combustível chegar a 0, eu tenho que chamar o Game Over, certo? Então, fácil, já é um singleton. Então o que é que eu tenho que fazer? Olha, eu faço um update, atualiza-me o nível de depósito. E agora o que eu vou fazer aqui é verificar if o nível de depósito, for menor, claro que não quero que seja nunca menor ou igual a 0, então eu quero chamar o meu Game Over. E reparem, o Game Over agora está acessível e está dentro de quê? É um singleton, chama-se, está dentro do Game Manager, penso que é aqui ponto instância, ponto, e agora deve estar aqui o Game Over, cá está o meu Game Over, ok? E se eu chamar isto, Game Over, eu, quando o depósito chegar a 0, já me vai chamar o Game Over. Vamos anexar isto, vamos ver se está a funcionar, e neste momento já deverá estar a funcionar. Ora, vamos ver, se calhar aqui eu vou mudar aqui uma coisita, senão fica muito lento. Pronto, está a demorar muito, então eu vou parar. Podia. Pronto, vamos aqui tirar isto. Vou pôr aqui o consumo 10, ok? Vamos agora para tornar isto mais rápido. Pronto, ele agora vai inicializar, vai reduzir. Quando chegar aqui a 0, ele vai chamar o Game Manager e o Game Manager, e cá está, chamou o Game Over. O Game Over tornou o Set Active True, e agora só temos que pôr aqui o Restart, o botão Restart. O botão Restart é a mesma coisa, nós já fizemos aqui o botão. Nós no botão temos o método onClick, ao clicar, e onde é que está o código para, está aqui no Game Manager, não é? O código para fazer o Restart. Arrastamos para aqui, vamos aqui ao Game Manager e chamamos o Restart Game. Portanto, neste momento, se tudo correr bem, eu já vou conseguir ter o meu jogo a funcionar. Portanto, quando o meu combustível chegar aqui a 0, ele faz o Game Over, aparece-me aqui o Game Over Set Active True, aparece-me aqui o texto e o botão. Se eu fizer Restart, ele vai começar de novo e volta a começar. Pronto, basicamente é isto que era pretendido nesta aula. Pronto, não se esqueçam, eu vou fazer um pequeno desafio, está bem? E o desafio será, vai contar com uma ficha de trabalho e vai ser conjunto, está bem?
e vão escolher um porta-voz e vai ser um desafio que eu vou colocar e vai contar, seja a nota igual para todos, está bem? Para fomentar o espírito de equipa e todos os outros vão ajudar, os que estão no lugar vão ajudar a pessoa que for ao quadro. Portanto, elejam a pessoa que querem que vá, mas todos têm que ajudar no sentido de toda a gente ter 20 nessa ficha de trabalho, está bem? A ideia será sem grandes gráficos, com quadrados ou retângulos, mas têm que pôr o retângulo a andar e têm que fazer com que ele mova com as setas e salte com a barra dos passos e se calhar vou acrescentar também a colisão, está bem? Vamos preparem-se para isso e gostava que vocês conseguissem fazer isso e por hoje é tudo. Obrigado.